Glória a Deus, aleluia. Agora eu venho aqui para finalizar um pouco sobre a temática que eu falei da questão do templo, né? Templo no Antigo Testamento e no Novo, para realmente pegar um gancho de apoio para falar um pouco sobre essa série que Deus me deu por esses dias, nesse mês de agosto, série Os Crentes Templários. Vamos lá. Há uma corrente teológica que tenta dizer que a igreja é a continuidade de Israel, para realmente assim englobar a igreja nessa questão do templo, né? Mas a igreja, ela não é a continuidade de Israel. Embora que Paulo fale que nós somos o novo Israel, mas Paulo não estaria falando ali da igreja como continuidade da missão de Israel, não. Porque Israel, era uma nação que tinha uma missão centrípeta. O que é uma missão centrípeta? Centrípeto é alguma coisa que atrai para si, né? Alguma coisa que chama para si. Então Israel tinha essa missão centrípeta, um testemunho centrípeto para passar para o mundo, ou seja, deveria ser uma nação modelo para outras nações. Então isso é muito importante saber disso. Essa corrente teológica diz que Israel é a mesma coisa que a igreja é a mesma coisa que Israel, diferente demais. Porque já a igreja vai ter uma missão centrífuga, espalhar, lançar, dimensionar. Então a igreja tem a sua missão centrífuga, de levar luz para as nações. Israel devia ser uma luz para as nações. A igreja agora leva luz para as nações. Missão centrípeta, Israel. Missão centrífuga, igreja. Então, coisas diferentes, paralelos diferentes. Então, não há uma oportunidade da igreja com Israel. Israel foi um projeto de Deus. E a igreja, falar que é um projeto de Deus que estava lá na fundação do mundo. Também tem a sua predestinação à igreja, na fundação do mundo, né? E como cordeiro também, a Apocalipse fala que o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, a encarnação de Jesus aqui na terra foi uma coisa desde a fundação do mundo. Eu não sei como se deu isso, se Deus sabia de tudo, Deus sabia que Lúcifer ia sacanear, ia traí-lo, Deus sabia de tudo, que Adão e Eva iriam pisar na bola, Deus sabia de tudo, e sabia até que o seu filho seria o cordeiro morto, desde a fundação do mundo, para redimir a nação. Então é muito bom a gente entender isso, porque vamos saber que a igreja nasce no cenáculo, a igreja nasce no Pentecostes. Então a igreja não nasceu no templo, embora que depois a igreja, né, foi trabalhando essa questão do templo, porque em outro áudio, em outro vídeo, eu vou falar sobre essa questão da igreja que se tornou templária, mas a igreja nasceu em uma casa, no cenáculo, com 120 pessoas, e o Espírito Santo inaugura a igreja. O Espírito Santo é que dá essa origem à igreja, porque houve a morte de Jesus, houve a descida dele ao Hades, houve a ressurreição, houve a assunção de Jesus e houve a glorificação de Jesus. E por causa dessa glorificação que ele ficou, a majestade de Deus, ele libera o Espírito Santo que vem fundar a igreja no cenáculo com 120 pessoas. Eu não acredito que isso tem uma implicação de que a igreja nasceu apenas para viver no templo, não. Nasceu no cenáculo, numa casa com 120 pessoas. Então isso é muito bom a gente entender isso, para aquilo que eu quero falar mais adiante, sobre os crentes templários, né? Que só culto vai, culto vem, culto vai, culto vem, e não estão olhando as coisas que estão ao redor, na missão centrífuga da igreja. A igreja tem uma missão centrífuga de levar a mensagem aos perdidos, alcançar as nações com a luz de Deus. Não é ficar nas quatro paredes de uma denominação, não. Nas quatro paredes de um templo, não.
tá? Não estou aqui dizendo que não é bom ir ao templo, é maravilhoso ir ao templo, cultuar, participar, mas tem muito mais do que isso. Então entenda, Israel foi uma coisa, igreja é outra coisa. Menção centrípeta, menção centrífuga. Ser luz para as nações e Israel, e igreja levar a luz para as nações. Buscar os perdidos. Isso fala da universalidade da salvação, que os judeus não entenderam, que Pedro e os outros apóstolos não entenderam, o grupo dos 12 não entenderam, mas Paulo, um apóstolo fora de tempo, um apóstolo tipo abortivo, ele entendeu o que era isso. Ele rompeu com essa questão de sinagoga de judeus e começou a pregar aos gentios, pessoas que não eram judias, que ele entendeu que a salvação precisaria chegar até essas pessoas sem que elas observassem a lei, sem que elas guardassem o sábado. Então muita coisa vai caindo por terra aí, de guardar sábado, isso, aquilo, outro, blá, 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 muito pela universidade da salvação. Por quê? Porque a igreja vem num novo papel, muito mais do que os templos, ser o templo, mas vem para uma questão dimensional maior, de alcançar os perdidos pelas nações. Extra templo de Salomão, extra templo de Herodes, extra templo de Salomão no Brás de Macedo, extra templo do templo central na Cruz de Cabugar, extra templo, catedrais, aquilo outro, extra templo. A igreja sai das quatro paredes para levar o projeto da redenção de Deus aos perdidos. Então, precisa saber isso, entender isso bem direitinho, para agora a gente entrar um pouco mais nessa série, Os Crentes Templários.